Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni e hoje eu vim aqui apresentar para os senhores a empresa Sistra, Soluções Integradas em Segurança no Trabalho. Primeiramente, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vou dar um breve briefing aqui. Primeiro, a parte de sócio-diretor, quem é o diretor da empresa Sistra, os serviços que a Sistra realiza, NR12, Segurança em Máquinas e Equipamentos e as considerações finais. Então, esse vai ser o nosso roteiro de hoje para conhecer um pouco da nossa empresa, ok? Vamos em frente, então. Primeiramente, meu nome, então, como falei antes para os senhores, é Giovanni Mota de Castro, né? Sou sócio-diretor da empresa Sistra. Eu tenho formação em Engenharia de Produção Mecânica, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e pós-graduação em Pedagogia e Matemática também. Ok? Atualmente, a minha área de atuação vem como perito da Justiça, como perito assistente também, e além de ser conselheiro do GEAT Contrab da Fiergs, certo? Também sou sócio-diretor da empresa CIS, conforme eu já falei anteriormente. Ok? Então, um breve relato assim dentro dessa minha linha de atuação, né? A parte de perícia da justiça, então, à medida que há processos judiciais em andamento, eu sou acionado para participar da perícia, né? Por parte do juiz do trabalho, onde eu faço a avaliação das situações que se encontram, né, no local de trabalho, né? Também como perito assistente, quando as empresas sentem necessidade de ter um engenheiro de segurança para acompanhar o processo da perícia junto com um perito da justiça, então, que vai estar fazendo aquela atividade na empresa lá, quando um funcionário, por exemplo, entra com um processo contra a empresa, ok? Então, basicamente, hoje é essa linha de atuação aí que eu estou atuando, né? Claro, dentro da própria empresa Sistra, eu realizo outras atividades aí, né? Mas em linhas macro seria isso aí, ok? Então, dando sequência aqui, quais são os serviços, então, que a Sistra oportuniza aos seus clientes? Nós temos aqui, então, um aspecto dentro das normas regulamentadoras referente a NR12, por exemplo, onde nós temos laudos, relatórios, adequações de máquinas, por exemplo, projetos de adequação, né, toda a necessidade ou solução que a empresa precisar nas questões de NR12, que diz respeito à segurança de máquinas e equipamentos, nós fizemos esse trabalho, então nós oferecemos essas soluções para as empresas. Nas questões de NR13 também, nós temos a parte de treinamento de segurança e operação de caldeiras, inspeção de vasos de pressão também. Então, isso é o trabalho que nós ofertamos. Dentro desse serviço, para vocês terem uma ideia em linhas gerais, assim, nós temos algumas atividades que nós elaboramos ou nós desenvolvemos, tanto eu quanto o meu sócio, diretamente para a empresa. E tem outras atividades que às vezes requerem outro conhecimento mais específico. Nós trabalhamos com o sistema de rede de integradores, onde nós temos profissionais capacitados e referência no mercado, onde a gente faz parcerias e consegue então fazer esse atendimento para as empresas, dando uma solução para a empresa de forma globalizada, né? Então esse é nosso projeto, a nossa ideia aí. Além disso, nós temos a NR17, onde o meu sócio tem formação lato sensu em ergonomia, então nós fizemos análise ergonômica, damos treinamentos nessa área também. A parte de NR23, né, a questão de formação de brigada, treinamento de brigadistas, alguma coisa na área de PPCI também, principalmente na área de PSPCI, né, projeto simplificado do plano de atendimento à emergência e tal, e de inspeção, né, de incêndio. Parte na R33 também nos desenvolvemos alguma coisa, né? Parte propriamente de elaboração de programa de espaço confinado, a parte de documentação técnica, por exemplo, PPRA, LTCAT, PPP, PPR, também são coisas que a gente está no nosso escopo de trabalho, né? Principalmente uma das coisas que nós desenvolvemos muito forte junto com as empresas, nós temos várias empresas que nós realizamos essas atividades, é o que diz respeito à parte de consultoria e assessoria. Esse aqui é um outro trabalho, outra atividade que nós realizamos bastante aqui e nós temos tido ótimos resultados com essa área de trabalho aí, ok? O que mais que nós temos? Então, vou dar uma ênfase um pouco maior na parte de NR12, certo? Nosso propósito, nós trabalhamos tanto na parte
de laudos, né, que nem está aqui uma orientação, laudo de NR12. Então, o que são os laudos de NR12? Bom, ele vem acompanhando a parte da ART, anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, e toda máquina em questão, antes de realizar uma adequação, ela tem que primeiro ser realizada uma apreciação de risco. Então, é feita uma apreciação de risco para quê? Para identificar quais os riscos existentes em cada máquina e qual a consequência, né, o que aquele perigo identificado pode gerar de consequência para o trabalhador ou até mesmo em danos para a própria máquina. Então, nós fizemos essa apreciação de risco, que não é simplesmente fazer um checklist. Não, tem isso, não. Tem que pegar, identificar o perigo, tem que medir, né, para saber o quanto que aquele perigo realmente pode trazer de dano, vamos dizer assim, e sugerir uma possível solução para aquela situação identificada, certo? Então, basicamente, não é apenas fazer um checklist, isso aí não existe na área de segurança do trabalho, principalmente quando a gente fala em apreciação de risco. É um documento mais completo, né? Bem mais, com bastante informações técnicas. A adequação de máquinas, né? Toda adequação de máquina, após fazer pressão de risco, qual é o próximo passo? Fazer as devidas adequações. Então, realiza as adequações, coloca todo o sistema de segurança que são necessários para poder a máquina estar adequada para atendimento NR12 e, posteriormente, ao término dessas adequações, deve ser elaborado um laudo também, um laudo de adequação, né, que aquelas máquinas estão atendendo a NR12, conforme preconizado pela NBR ISO 12100, né, pelo método HRN, por exemplo, que é um método que nós utilizamos para fazer a avaliação quantitativa, né. Então é nessa linha aí, ok, pessoal? E também, agora eu lembrei, também a parte da NBR 1453, que trata da categoria de segurança, né, que deve ter o equipamento eletroeletrônico, um sensor, por exemplo, ou o relé de segurança que vai ser instalado na máquina. Também é dentro dessa apreciação, dentro dessa adequação, que é definida essas questões aí. Um outro laudo que nós realizamos também é o laudo que diz respeito à conformidade técnica, ou seja, às vezes a empresa ela já tem feito trabalho lá dentro, já realizou as devidas adequações, né? E ela não tem um documento, né? Então ela precisa ter esse documento. Então o que nós fizemos? Nós vamos lá, identificamos o que realmente está adequado, e aí então nós emitimos um laudo de conformidade técnica com a NR12, né, conforme a necessidade da empresa, ok? Outra linha de trabalho que nós temos são os relatórios referentes a NR12. Esses relatórios podem ser um relatório tipo auditoria, né, de NR12, onde a gente vai verificar, fazer uma auditoria na planta fabril, identificando ali quais os itens, né, como é que estão a situação, se as máquinas foram adequadas, se permanece adequado ou não. Então, dessa ferramenta nós aplicamos, aí nós temos vários tipos de ferramenta, né, para desenvolver esse trabalho. Outra é conformidade também com a NR12. Nota que esse momento aqui, nós não estamos falando nesse momento de laudo, estamos falando de relatórios. Então, isso aqui, basicamente, o que nós identificamos? Nós identificamos os itens, de uma linha geral, assim, em linhas gerais, melhor falando, quais os itens conforme a NR12 preconiza. Está atendendo isso? Está atendendo isso? A gente vai fazer tipo semelhante a uma checagem dos itens para atender a norma. Uma vez que aquele item não atendeu a norma, ou seja, não está atendendo, no verso da folha, então, nós vamos colocar lá uma foto identificando a situação não conforme, certo? Especificando, e já colocando, informando o que deve ser feito para corrigir aquele problema. Então, para cada situação não conforme identificada nessa avaliação, a gente pega e já orienta o que fazer para a empresa já poder ter ação. Essa parte a gente chama de uma avaliação qualitativa, certo? Aí o que a gente faz para a empresa poder saber qual a máquina do parque fabril dela que é mais crítica? Dentro desses itens que nós identificamos, nós vamos aplicar a ferramenta da avaliação quantitativa do método HRN naquele risco mais potencial de ocorrer o acidente. Então nós vamos quantificar, vamos identificar qual o perigo que é o mais crítico, vamos quantificar ele e vai aparecer também uma avaliação quantitativa daquele perigo, né? Aonde nós vamos estar identificando também o resultado, e aí nós vamos ter qual é o grau desse perigo. É alto, médio, né, extremo, então nós vamos estar identificando dentro desse documento aí. Muito bom essa ferramenta, tá? Porque dá uma tranquilidade para a empresa no sentido de saber de forma rápida como é que está a situação do parque fabril dela, quantos por cento das suas máquinas estão atendendo no NR12. Então, uma ferramenta aí que vem a auxiliar muito a gestão, a decisão
da gerência da empresa, né, o sistema de gestão da empresa para tomada de decisão. Então, uma ferramenta muito prática, objetiva e que vai facilitar os gestores na tomada de decisão, ok? Outra questão de priorização de máquinas, às vezes as empresas têm a seguinte situação: eu tenho 300 máquinas aqui na minha empresa, eu tenho que começar a fazer esse trabalho, por qual máquina que eu começo? Então, nós temos uma ferramenta que nós desenvolvemos que a gente consegue identificar rapidamente também qual a máquina mais crítica para começar a fazer o trabalho de apreciação e dar um andamento no processo, então, de adequação das máquinas para atender a NR12, ok? Outra linha de trabalho que nós também atuamos diz respeito à capacitação. Então, todo trabalhador, quando for iniciar suas atividades junto a uma máquina, ele tem que ter um curso de segurança na operação daquela máquina que ele vai trabalhar, certo? Então, se o trabalhador entrar na empresa e for uma máquina e não tiver esse curso e, por um acaso, vir a ocorrer um acidente, a empresa, ela é responsável, né, por não ter capacitado o trabalhador. Esse curso não é basicamente chegar para o operador e dizer, ó, está aqui o botão de emergência, aqui tu abre a porta e aqui tu faz assim, está pronto, bom trabalho. Isso está errado, pessoal. Essa metodologia é errada. Nós temos que ter todo um embasamento técnico lá para o trabalhador entender como funciona o sistema, saber o que, que ele pode ou não pode fazer, se ele pode mover uma proteção física ou não, né? Então, a gente ia passar todas as informações para ele, e em cima disso daí, então, ele entendendo esse processo todo, então vai-se até a máquina, faz uma parte prática na máquina junto com o trabalhador, né, que vai operar aquela máquina, a gente vai situar ele para demonstrar quais os perigos que ele está exposto, né, que inclusive na própria NR1 também, né, ela dá esse norte para as empresas que é uma obrigação do empregador estar informando os trabalhadores os perigos ao qual eles estão expostos, certo? Então, esse item da capacitação aí, assim como a própria adequação, a máquina está atendendo NR12, é legislação, é obrigatoriedade das empresas atender, não é opcional, tá ok? Então, isso é uma prática bem interessante, assim, no sentido de saber da importância que é estar cumprindo a legislação, certo? Rapidamente, hoje é só um vídeo assim para estar apresentando algumas questões, então já vamos para as considerações finais aqui, certo? Aonde eu quero destacar alguns itens. Por exemplo, atendimento às normas regulamentadoras, legislação, ou seja, todas as normas regulamentadoras, ela faz parte do nosso sistema de legislação. Então, é obrigação das empresas atender às normas regulamentadoras. Hoje nós temos no total 37 normas regulamentadoras, certo? Então, a NR5, por exemplo, trata de CIPA, NR6 EPIs, NR10 parte de eletricidade, 11 transportes, 12 máquinas, assim por diante. Não vou estar citando todas aqui, né, mas para vocês saberem, todas elas, uma está alinhada na outra, está amarrada na outra. Então, para eu atender NR12, eu tenho que atender NR6? Sim, eu tenho que ter os EPIs necessários para trabalhar numa máquina. E assim por diante. Então, pessoal, é mandatório atender a legislação e atender as normas regulamentadoras. Outra questão, se eu não atender, o que pode acontecer? Eu, como empresário, eu não vou atender isso aqui agora. Então, nós temos a parte que vem a fiscalização, pode notificar a empresa ou pode autuar a empresa. Qual a diferença? Notificar, a fiscalização vai apenas emitir um documento dizendo que providencia e regulariza essa situação. Mas daqui a pouco, se já é algo que já vem correndo há um bom tempo, a fiscalização está no direito dela de simplesmente fazer a autuação, ou seja, multar a empresa pelo não atendimento. E, igualmente, a empresa, além de ter que pagar a multa, certo? Também vai ter que providenciar a regularização daquilo que não está atendendo. Então, olha só que nós já temos um custo, vamos dizer assim, entre aspas, dobrado, certo? Porque nós temos a parte que tem que adequar igual e ainda tem mais o custo da autuação, ou seja, da multa em si que a fiscalização aplicou na empresa. Além disso, digamos que venha a ocorrer algum acidente com o funcionário. Independente se for máquinas, se for um trabalho em altura, se for um espaço confinado, ocorreu um acidente, certo? E esse funcionário ele teve que ir para o INSS. Tá? O INSS foi lá, bancou todas as custas do tratamento, enfim, né, para a pessoa se recuperar. O que está acontecendo cada vez mais incidências no mercado?
O INSS está movendo ações regressivas contra as empresas, ou seja, toda aquela conta, todo aquele custo, vamos dizer assim, que o INSS gastou com o trabalhador para sua recuperação, o INSS abre um processo contra a empresa para a empresa ressarcir o INSS. Então, olha só, gente, se vir ocorrer um acidente, um funcionário, ele é afastado, vai para o INSS. Conforme for a gravidade, conforme for o fato, pode vir a fiscalização, ver o que aconteceu com aquele acidente. Então, olha só, se a fiscalização identificar irregularidades, pode autuar a empresa. E além de pagar a multa, conforme eu falei antes, também vai ter que pegar e adequar aquilo que não está em conformidade com as normas. Então, só aí já são dois custos, né? Vamos dizer assim. Além de ter que adequar, tem mais o custo da notificação do auto de infração aqui. E além disso, agora com essas ações regressivas, vai ter que pagar mais o INSS também, conforme for a situação. Então, pessoal, vem a pergunta: segurança do trabalho é custo ou investimento? Deixa essa mensagem com vocês, para vocês pensarem, tirarem as suas conclusões. Ok? Então, vejam bem, né? Olha só, isso aqui eu dei só alguns exemplos. Tem outros por trás disso aí, sem considerar a mão de obra que ficou parado, o trabalhador se afastou da sua função, daqui a pouco a empresa tem que contratar outra pessoa para ficar no local para poder atender a demanda. Olha só qual o acúmulo dos custos, né? Das despesas que a empresa vai ter. Então, reflitam. Segurança do trabalho é custo ou investimento? Pensem nisso, tá ok? Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando um pouco aí da empresa Sistra e quero deixar para vocês a seguinte mensagem: pensou em segurança do trabalho?